Fala galera Bismart, aqui é o professor Vinícius. Estamos chegando aí para falar das leis ponderais. Infelizmente, agora vamos falar online, não estaremos mais presentes. Espero que essa questão aí da pandemia se acalme logo, logo, para podermos estar juntos. Mas, se é o que tem para hoje, vamos que vamos fazer da melhor forma possível, arrebentar. Vai ficar suavão. Só a saudade está perto. Mas o resto, o conteúdo, vai estar sinistro do mesmo jeito. A gente vai arrebentar. Não chora não que vai dar tudo certo. Se liguem. A concorrência vai estar chorando, a gente vai estar arrebentando. Vamos lá. Então, a gente tinha falado aí, começado a estequiometria, e falando sobre mol, né? Falamos sobre mol, na relação, né, com a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Fizemos alguns exercícios a respeito. E agora vamos seguir falando das leis ponderais. Vão ser importantíssimas para o nosso grande finale da estequiometria. Bom, posto isso, vamos começar sem mais delongas para a lei de Lavoisier. Ora, lei de Lavoisier, que quando a gente fala Lavoisier, já todo mundo lembra, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza. Atribuíram essa frase a ele, mas dizem que não é dele de fato. É de um filósofo aí. Mas, vamos lá. Lei de Lavoisier é a lei de conservação das massas. E ela diz o seguinte, é a mais facinho e mais tranquila de entender. A soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Lembrando que, quando eu tenho uma equação química, a setinha separa reagentes de produtos. Ela significa formando ou com formação de. E tudo que está antes dela são os reagentes, ou seja, o que vai fazer a reação, o que vai reagir. E o que está depois da seta são os produtos, ou seja, o que vai ser produzido. Moleque, então beleza. Antes os reagentes, depois os produtos. E ele disse que a massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos. Não, aí, eu tenho 2 reagentes e só um produto. Mas não interessa o número. Vou repetir, não interessa o número. Eu posso ter 1000 reagentes e 2000 produtos. A massa dos reagentes vai ter que ser igual a dos produtos. Foi isso que o Lavoisier falou. Beleza? Show de bola. Então tá aí, Olha a equação química que eu coloquei para vocês. Mercúrio metálico reage com, esse mais antes da seta significa reage com oxigênio, formando óxido de mercúrio 2. E aí ele diz que nos reagentes eu tenho 100,5 gramas de mercúrio metálico e 8 gramas de oxigênio. Soma esses dois, 108,5. Então eu tenho 108,5 gramas nos reagentes, somando os reagentes. Então nos produtos eu vou ter que ter 108,5. Só isso. Viu? O número é igual, tanto antes quanto depois da seta. Tranquilaço, é só isso que o Lavoisier quis dizer. Mas tem uma questão da apostila de vocês sobre isso, que eu já peguei logo de cara. Deixa eu ver aqui, é lá na página 153. Eu acabei cortando o número dela, mas é a questão de número 4. Bem facinho, tranquila, sem problema nenhum, se liga só. Observe a equação química a seguir. Aí tem C2H4 mais H2, dando C2H6. Mas o mais importante é que ele diz que 28 gramas do primeiro reagente reage com 2 gramas do segundo reagente. Isso, 28 mais 2 dá 30. E ele diz que nos produtos tem 30 gramas. Ora bolas. A comparação entre as massas de produtos e dos reagentes relaciona-se à lei de... Acabamos de ver, né? Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Pronto. Lavoisier, gabarito letra C. Tranquilaço, né? Show de bola, suavão, pra gente sorrir e seguir para a lei de Proust, que é um pouquinho mais completa. E a lei de Proust, ela ajuda muito a gente em casa. É o que, professor? Quer dizer, ajuda quem realmente respeita ela. Muita gente respeita sem saber e muita gente cozinha mal porque não respeita. Como assim, professor? Ele fala aí, toda substância possui uma proporção em massa constante em sua composição. Professor, não entendi nada. Se liga. Olha só.
O que ele está dizendo aí é que, segundo Proust, você tem uma receita a seguir. A nossa equação química é uma receita. Eu vou falar muito disso no nosso grande final de estequiometria. No passo a passo que eu vou dar lá, vai estar lá, leia a receita. E vocês vão entender isso direitinho. Mas a equação química é uma receita. Então vamos pensar numa receita? Pensa numa receita. Olha só. A mais simples de todas, fazer arroz. Vou trabalhar só com arroz e água, esquece sal. Alho, óleo, esquece. Só arroz e água. Mas a estequiometria lá, a lei de Proust para fazer o arroz, diz o seguinte, que a gente precisa usar 1 xícara de arroz para 2 de água. Ou seja, a quantidade de água é o dobro da quantidade de arroz. Mas vamos supor que você queira fazer mais arroz. Ao invés de 1 xícara, queira fazer 2. Se você botou 2 xícaras de arroz, você tem que botar o dobro de água, que eram 2, então são 4. Simples assim. Ora, quem cozinha maneirinho sabe disso. Aí vem um Zé Ruela, não, mas eu não quero 4 não, eu sou boladão, gosto de água pra caraca. Vou botar 5. Vai ficar papado, irmão. Vai ficar aquele arroz grudado lá, unidos venceremos, que tu joga na parede. Não faça isso. Não faça isso. Respeita a estequiometria. Respeita Proust. Se você está colocando 1 xícara de arroz, 2 de água. 2 de arroz, 4 de água. 3 de arroz, 6 de água. O dobro. Se você dobra um ingrediente, você dobra o outro. Beleza? Ah, professor, qual foi? Olha aí o exemplo que está aí, ó. Ele falou aí uma reação hidrogênio reage com oxigênio dando água. Aí ele fala assim, ó, a proporção de 1 hidrogênio, 1 grama, no caso. Não, ali ele está falando de maneira genérica. Depois a gente vai entender melhor no exemplo, falando em número de mols. Mas por enquanto, pensa só. 1 de hidrogênio, 1 parte de hidrogênio para 8 de oxigênio e 9 de água. Essa é a proporção que a receita está falando. É igual a 1 ovo, 2 xícaras de farinha, aí o cara gosta de açúcar para cá, 4 de açúcar. É essa a proporção lá da receita. Se você dobra um, dobra todos. Então vamos ver o que está acontecendo aí. 1 de hidrogênio, 8 partes de oxigênio e 9 de água. Então vai para o primeiro experimento. Se o cara usou 10 gramas de hidrogênio, olha, né? 1 para 8 com oxigênio, então o oxigênio vai ter que ser o quê? 8 vezes a parte dele. A parte dele não era 10 vezes a parte dele. A parte dele não era 8, então 8 vezes 10, 80. Já que é do hidrogênio, a gente usou 10 vezes mais, o do oxigênio usa 10 vezes mais também. E a água vai dar o quê? 10 vezes mais também. Se era 9, vai dar 90. É simples. É simples. Não tem nada demais. Experimento B. Ao invés de usar 10 de hidrogênio, usei 5. Ou seja, 5 vezes mais do que a receita. Então, de oxigênio, eu vou ter que usar o quê? 5 vezes mais do que a receita. 8 vezes 5, 40. E a água vai dar o quê? 5 vezes mais do que a receita. 9 vezes 5, 45. Simples, suavão, não tem problema nenhum. Pensa na cozinha. Se você pensar nisso, se você não pensava assim na cozinha, passe a pensar, porque você vai cozinhar direito. É por isso que você cozinha mal. Né? Vamos lá. E ainda por cima, é claro, eu acabei de mostrar que tem o quê? Essa divisão, se você fizer uma divisão, uma razão, vai dar igualzinho, né? Eu acabei de mostrar para vocês. Ó. O que acontece? 5 dividido por 1 lá no hidrogênio, 5. Experimento B com a proporção 5 por 1, 5. Oxigênio, 40 por 8, 5. 45 por 9, 5 lá na água. Experimento A também dá certo. Vai ter uma constante para os três componentes da nossa reação. Então, 10 dividido por 1, 10 no hidrogênio. Oxigênio, 80 dividido por 8, 10. Água, 90 dividido por 9, 10. É constante essa relação. Belezinha? Vamos seguir, então, para ver se no exercício que fica mais amarrado, fica mais tranquilo. Vamos lá. Eita, errei a seta. Pronto, agora foi. Quase quebrei o teclado e errei a seta. Burro. Se liga. Exercício 5 na mesma página, 153, é isso? 153. Vamos lá. Com base nas leis de Lavoisier e Proust, determine os valores de A, B, C e D, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. Então aí, ó. Nitrogênio reage com hidrogênio, dando amônia. Só que a gente já vê logo de cara, ó, que
olha lá minha receita de bolo, diz que aí na equação a gente lê mol, tá? Então é 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de água. Mas é o que? A proporção 1 para 3 para 2. Ponto. 1 para 3 para 2. Suave. Mas olha só, no experimento 1 a gente quer achar ali o A. O que está acontecendo? Nos reagentes eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Tenho 28 gramas de nitrogênio e o do hidrogênio eu não sei. O da amônia tem 34 gramas e não tem excesso. Ou seja, todo mundo reagiu direitinho, na proporção que deveria reagir. E ele quer saber quanto é esse A. Mole, podemos usar quem aí? Ó? Lavoisier. Lavoisier. O que Lavoisier diz? O que Lavoisier diz? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. No produto tem só amônia, 34 gramas. Nos reagentes tem nitrogênio 28 e tem hidrogênio que eu quero saber. Ora, mas se nos produtos é 34 o total, nos reagentes também tem que ser 34. Se eu tenho 28 de nitrogênio, quanto falta para chegar a 34? 6, que é a quantidade de hidrogênio, que vai estar aí no lugar do A. 6 gramas de hidrogênio. Pronto, o A morreu. Beleza. Vamos seguir. Agora vamos falar do B, do nosso índice B aí, que a gente tem que descobrir qual é o valor de B. Ora, aí já dá para a gente usar quem? Prost, diretão. Por quê? No experimento 1, a gente descobriu que o A é 6. E do 1 para o 2, o hidrogênio saiu de 6 para 12. O hidrogênio saiu de 6 para 12. Ou seja, o que eu fiz com ele? Dobrei a quantidade de hidrogênio. Ora, se eu dobro a quantidade de hidrogênio, o que eu tenho que fazer com a de nitrogênio? Dobrar também, lembra? Se eu dobro um reagente, igual a receita. Se eu dobro um, eu tenho que dobrar o outro. Então, se o nitrogênio era 28 na primeira, na segunda eu dobro. 28 vezes 2 costuma dar 56. Beleza? Então, já descobrimos o B. Agora, vamos descobrir o C. Ora, eu tenho 2 caminhos a seguir. Sério, professor? Sério. Tem 2 caminhos a seguir. Quais são esses 2 caminhos? Posso usar tanto Prost quanto Lavoisier. Tanto faz. Primeiro, vamos fazer por Prost. Ora, se eu vi que dobrei o hidrogênio, tive que dobrar o nitrogênio, tem que dobrar a amônia também. Ora. Se a amônia era 34 no primeiro experimento, se no segundo vai ser dobrado, 34 vezes 2 dá 68. Beleza? Então, já descobri o C também. Mas como que eu faria esse C por Lavoisier? Ora, bem simples, né? Se eu descobrir que o nitrogênio é 56 e que o hidrogênio é 12, 56 mais 12 dá 68 também. Pronto. E aí, nos produtos, tem que dar também 68 de massa, então, mas podia ser 68. Suave, né? Sem problema nenhum. Tranquilaço. A gente está de boa. Mas, vamos lá. O que acontece agora? Ó, eu quero descobrir o D. E o D está me dizendo o seguinte, que eu continuei usando 12 gramas de hidrogênio. Então, se eu usei 12 gramas de hidrogênio, eu tenho que usar quanto de nitrogênio? 56. Mas eu usei 57. Se eu usei 57, eu usei 1 grama a mais do que deveria de nitrogênio. Então, ele vai sobrar. Isso é excesso. Então, vai estar lá no excesso 1 grama. Então, o E é 1 grama. E olha, se eu tenho que reagir 56 de nitrogênio com 12 de hidrogênio, quanto dá de amônia? A mesma coisa que antes, né? 68. Aquele 1 grama é excesso mesmo, não deveria ter sido usado. Então, A é 6, o B é 56, o C é 68, o D é 68 e o E é 1 grama. Então, gabarito aí, letra D de dado. Belezinha? Proxa, sua mão? Então, vamos seguir. Se liga. Vamos para a lei de Dalton. Lei de Dalton, que essa daí eu acho as leis ponderais fáceis, mas essa daí é que a galera costuma ter um pouquinho mais de dificuldade. Então vamos lá. Lei de Dalton, para só contar uma curiosidade rapidinho, né? Lei de Dalton, que era daltônico. Dalton realmente era daltônico. Que, professor? Sério? É. Daltonismo vem de Dalton. Foi ele que descobriu que ele tinha doença, descobriu, né, a doença que ele mesmo tinha, catalogou, e ficou daltonismo em homenagem a ele, porque o cara descobriu a doença que ele mesmo tinha, estudou a doença e catalogou a parada. O cara era sinistro, meu irmão. Bizarro, ele veio para isso mesmo. Mas vamos lá.
Então, a lei de Dalton diz o seguinte: quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Professor, não entendi coisa nenhuma. Se acalme. Olha o quadrinho aí, que vai ficar tudo claro na sua vida. Relaxe. Olha só. Muito fácil. Normalmente a lei de Dalton é usada para a gente realmente descobrir proporções entre os óxidos. Ah, moleque, para a gente fazer fórmulas de óxidos. Então, olha só. Olha a minha primeira reação aí. Eu tenho nitrogênio 28 gramas, oxigênio 16 gramas, e digo que o óxido formado é o N2O. Ou seja, a proporção é de 2 nitrogênios para 1 oxigênio. Até aí, nada demais, né? Mas aí ele fala, ó, se um deles permanecer fixa, a outra deverá variar numa relação de números inteiros e pequenos. Então, ó, nitrogênio fixou 28 gramas. O oxigênio variou. Ao invés de 16 agora é 32. E aí o que a gente pode fazer? Pega essas massas de oxigênio e vamos botar uma fraçãozinha, dividir uma pela outra, fazer a relação da divisão. Então, 32 por 16. E a gente vai simplificando. Por 2, sei que no final você vai chegar em quanto? Dá até para... Tá, vou fazer diretão, né? Para não ficar enrolando. 32 e 16 dá para simplificar por 16, é o maior número. Então, 32 por 16 dá 2. 16 por 16 dá 1. Ou seja, eu tenho 2 oxigênios na segunda para cada um que eu tinha da primeira. Então, se a minha fórmula na primeira era N2O, na segunda, ora, lembra a quantidade de nitrogênio eu mantive fixa, então continua 2. Então, N2. Só que o oxigênio, o que aconteceu? A minha relação foi de 2 para 1, daquela outra que eu tinha. Né? Então, o que acontece aí? Eu tenho que ter 2 oxigênios em relação àquele 1 que eu tinha. Então, a minha fórmula é N2O2. Tranquilaço. Então, se liga. Ó, de novo, mantive o nitrogênio fixo. Só que agora, o oxigênio ficou com 48 gramas. Compara lá com o primeiro. 48 por 16. Simplifica essa bagaça. Como é que vai ficar? 48 por 16. Vai dar quanto? 48 dá para simplificar por 16 também, direitinho, não é isso? Então, 16 vai ficar 1 e o 48 por 16 dá 3. Ou seja, com 48 gramas, eu tenho uma quantidade de oxigênio 3 vezes maior do que na primeira. Então, se na primeira, na fórmula era N2O1, eu tinha 1 oxigênio, então nessa agora eu vou ter 3. Nada demais, né? Então, a fórmula é N2O3. E, para finalizar, na última eu mantive o nitrogênio com 28 gramas e o oxigênio 64 gramas. Olha, 64 com 16, se for simplificar, vai dar o quê? 64 por 16 dá 4. E 16 por 16 dá 1. Ou seja, tem 4 vezes mais oxigênio do que na primeira. E se na primeira eu tinha 1 oxigênio só, na última fórmula eu vou ter 4. Então, N2O4. Bem simples, né? Desde Dalton, nada demais. Depois, se vocês quiserem, assim, não é muito comum, eu nem lembro a última vez que eu vi lei de Dalton no vestibular. Mas, se vocês quiserem, numa próxima vez aí, eu arrumo outra questão de Dalton para a gente fazer, beleza? Bom, das leis ponderais, é isso que a gente tinha, irmãos. Agora, dentro dessa matéria também, peraí, vou ligar o ventilador aqui, eu espero, acho que não vai dar um barulho bizarro não, vai ficar legal. Aqui não tá um dia frio não. Mesmo aqui em Friburgo, precisei ligar o ventilador no mínimo. Vamos lá. Vamos só segurar isso aqui para não sair tudo voando. Pronto. Essas questões que vieram agora, o que acontece? Eu preferi mostrar para vocês na prática, né? Para não ficar uma teoria muito vazia. Até tem uma parte teórica, mas agora de forma percentual é só dentro da questão mesmo. Mas olha, muito fácil. Torçam para cair questão disso,
Não torçam, né? Só saibam, estejam bem preparados, porque quando é muito fácil, nivela por baixo, e a maioria acerta. Então vamos lá. Mas quando eles pedirem um percentual de alguma coisa dando uma forma, olha só, olha essa questão aí. O ácido acético existente no vinagre tem fórmula H3C-COOH. A porcentagem massa de oxigênio no ácido acético é igual a... Gente, isso é muito simples, muito simples mesmo. Primeiro você vai tirar a massa do composto todo, comparar o que tem de oxigênio lá, botar a massa total 100%, oxigênio X. Vocês vão ver aqui, ó. Acontece, tá aí, ó, o composto H3C-COOH. Então a primeira coisa é calcular a fórmula molecular. Como é que faz isso? Primeiro eu peguei carbono, olha na tabela periódica, a massa dele é 12. Vezes a quantidade deles, eu tenho 2 carbonos, então 12 vezes 2. Mas massa do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 3 lá na frente, 1 lá atrás, 4 no total, então 1 vezes 4. Mas a massa do oxigênio, olha lá na tabela periódica, eu vejo que é 16. Eu multiplico pela quantidade de oxigênios, tem 2 nessa fórmula, então 16 vezes 2. Somo tudo, 12 vezes 2, mais 4 vezes 1, mais 16 vezes 2. Vou achar um total de 60 U, porque eu estou calculando a massa molecular. Poderia fazer com a massa molar, professor Gramas? Pode. Mas aí, vamos lá. O padrãozinho, já que ele me falou de mol, peguei uma molécula só, 60 U. Ora, 60 U é a massa da fórmula da substância toda, aí, da fórmula, do ácido acético. Então, 60 U é o meu 100% de massa para todo mundo. Tudão que tem aí, 100%. Mas ele não quer saber a porcentagem de todo mundo, 100%, óbvio. Ele quer saber de oxigênio. Só que a parte só do oxigênio é aquele finalzinho ali, ó, 16 vezes 2. Lembra? A massa do oxigênio é 16 vezes a quantidade dele, que é 2. Isso me dá 32 U. Então, 60 U é 100%, é todo mundo junto. 32 U é só oxigênio. E isso vai me dar quantos por cento de massa? X, que eu quero saber. Bem suave, né? Multiplico cruzado, 60 vezes X, costuma dar 60X mesmo, igual a 32 vezes 100, que dá 3.200. Cortei zeros, 320 dividido por 6, costuma dar 53,3%. E aí, gabarito de letra C, 53. É a porcentagem em massa do oxigênio no ácido acético. É bem fácil. Nós vamos ter mais questões envolvendo isso. Vocês vão trabalhar e vão ver que é bem tranquilo mesmo. Depois, se alguém quiser, eu mando mais umas questõezinhas a respeito disso para treinarem. Vamos embora, mas eu acho que tem bastante na apostila. Na verdade, tem outras, não precisa não. Bom, além disso, nós temos a fórmula mínima, a fórmula empírica, temos... Vamos mostrar aí, ó. Fórmula mínima e fórmula empírica. Ou fórmula empírica. Como é que a gente faz isso? Bom, é aquela que indica as quantidades mínimas de átomo na relação atômica mínima para cada elemento químico, componente da molécula, substância pura. Esquece a definição, você não precisa saber a definição. Vamos falar do real mesmo. O que você vai trabalhar numa questão que vier sobre isso no vestibular? Bem simples mesmo. Pediu fórmula mínima. O que você vai fazer? Você vai pegar as porcentagens que o cara deu de cada elemento dele e dividir pela massa molar daquele elemento. Ou a massa molecular, tanto faz. Então, vamos lá. Ora, por exemplo, aí, a questão vai te falar. Aí o cara falou, ó. A questão falou que a água tem 11,11% de hidrogênio e 88,88% de oxigênio. Tá. Então, ele me deu essa proporção. O que eu faço? Pego essa porcentagem de hidrogênio, divido pela massa molar dele, ou a massa molecular. Olha lá na tabela periódica. A massa dele na tabela periódica é 1. Então, 11,11 Ih, rapaz, tá mais aí, tá parecendo mais, mas é dividido, tá? Não é mais, não. Parece um mais, não se assustem, é dividido. Então, 11,11 dividido por 1 dá 11,11. E aí pega o oxigênio, 88,88, dividido pela massa dele. Então, a porcentagem dele dividido pela massa. Olha lá na tabela periódica. A massa do oxigênio é
16. 88,88 dividido por 16 dá 5,55. Agora, o que você faz? Você vai pegar o menor desses números. Ó, o resultado para o hidrogênio deu 11,11. Do oxigênio deu 5,55. Você pega o menor desses resultados, que é quem? 5,55. E vai dividir os dois por esse menor resultado. Então, 11,11 dividido por 5,55. Deu 2. Oxigênio, 5,55 dividido pelo 5,55, que é o menor deles. Dá 1. Isso quer dizer que a minha fórmula mínima eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então tá lá, a fórmula mínima é H2O mesmo. Esse N do lado de fora seria o número que a gente multiplicaria para achar a fórmula molecular. Mas para a água, a fórmula mínima já coincide mesmo, H2O. Depois, em outras questões, vocês vão entender como que funciona essa história aí. A gente vai pegar uma questão que mostra essa relação, tá? Da massa molar, na fórmula molecular, a gente vai fazer envolvendo tudo isso, vocês vão entender direitinho. Mas, por enquanto, entenda só a fórmula mínima, todo o processo. De novo, ó, com o benzeno. Ele diz aí, ó, que o benzeno tem 92,31% de carbono, 7,69% de hidrogênio. Beleza, então o que eu faço? Carbono, 92,31%, dividido pela massa do carbono. Olha lá na tabela periódica, que é 12. Esse resultado dá 7,69. O hidrogênio, o que eu faço? Pego a porcentagem dele, 7,69, e divido pela quantidade dele, que é... Pela quantidade dele não, pela massa dele lá na tabela periódica, que é 1. Isso vai dar 7,69. Olha, deu 7,69 para o carbono, 7,69 para o hidrogênio. Opa, menor número é esse mesmo, então divide os dois por esse número. Então fica lá no carbono, 7,69 dividido por 7,69 dá 1. No hidrogênio, 7,69 dividido por 7,69 dá 1. Então a fórmula mínima do benzeno é CH, parênteses, Nzinho do lado de fora. Fórmula mínima é assim que faz. E por fim, etanol. Ó, o etanol, 52,17, isso aí eles vão te informar, a gente vai ver direitinho na questão. 52,17% de carbono, 13,4% de hidrogênio, 34,78% de oxigênio. Pronto, é isso que tem. Então, a gente vai pegar o quê? Cada componente desse, a sua porcentagem, dividir pela massa que a gente tem na tabela periódica. Então, carbono, 52,17 dividido pela massa que está lá na tabela, que é 12. Isso vai dar 4,34. Hidrogênio, 13,04, que é a porcentagem dele, dividido pela massa que está na tabela periódica, que é 1. Isso me dá 13,04. E o oxigênio? Opa, a porcentagem dele, 34,78, dividido pela massa que está na tabela periódica, que é 16, 2,17. Opa, o primeiro resultado, 4,34, o outro 13,04 e o outro 2,17. Desses três resultados, o menor é 2,17. Então, eu divido todos esses resultados pelo menor deles, que é o 2,17. Então, tá lá. 4,34 dividido pelo menor resultado, que é 2,17, dá 2. Então, já sei que na minha fórmula mínima, para o etanol tem que ter 2 carbonos. Beleza. Hidrogênio. 13,04 dividido por 2,17, que dá 6. Então, já sei que na fórmula mínima do etanol tem que ter 6 hidrogênios. E o oxigênio, 2,17 dividido por 2,17, que é o menor valor. Desculpa. Encontrado lá, isso vai me dar o oxigênio igual a 1. Então, é C2H6O1, que eu não represento, então fica só O mesmo. Fecha parênteses, Nzinho, está pronto minha fórmula mínima. Belezinha? Sua mão. Tranquilo até aí? Então, bora. A fórmula... Ah, tá. Ainda falando aí da fórmula molecular, fórmula bruta, quase que eu esqueço. Então, o que eu tinha dito, eu botei exercício, mas botei também a teoria. É bem facinho. A fórmula molecular indica a quantidade exata que tem
de cada elemento naquele composto lá. Então, por exemplo, a água. Ele botou aí nesse exemplo que está lá no livro, peso molecular 18. Né? Ele é a massa molecular, peso eu não gosto muito do termo, mas enfim. 18. Lembra que a fórmula mínima era H2O e um Nzinho no meio? Então, como é que eu vou fazer para chegar na fórmula molecular? Ora, eu vou pegar o que tem dentro da água e vou calcular a massa lá dentro mesmo, desses parênteses. Então, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Qual é a massa dele na tabela? 1. Então, eu vou botar lá, como se eu fosse calcular mesmo a massa molecular, como a gente já está acostumado. Então, ó, 2 vezes 1, mais a quantidade de oxigênio, 16. Desculpa, a massa do oxigênio na tabela, 16, vezes a quantidade dele, 1. Fez parênteses, Nzinho, igual ao peso molecular dele, que é 18. Show de bola. Então, ficou 2 mais 16, Nzinho, igual a 18. Olha, 2 mais 16 dá 18. Então, vai multiplicar, né? 18N é igual a 18. Pronto, para achar o meu N, o 18 está multiplicando, passa dividindo, 18 dividido por 18, N dá igual a 1. Então, tem H2O, e esse N fora do parênteses vale 1. Ou seja, é só multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses por 1. Então, 1 vezes 2 de hidrogênio dá 2 mesmo. 1 vezes 1 de oxigênio dá 1 mesmo. Então, a fórmula da água, realmente, a massa molecular dela, a fórmula molecular, desculpa, é o quê? H2O mesmo. Pronto. Não muda. Agora, olha para o benzeno. A gente sabe que, determinado experimentalmente, a massa molecular do benzeno, ou peso molecular, é 78. A fórmula mínima é o CH, lembra que a gente tinha achado, com o Nzinho do lado de fora. Tá. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Pega lá o carbono. A massa dele na tabela é 12. Vezes a quantidade dele, que é 1 nessa fórmula mínima. Mais, estudando parênteses. Olha a tabela lá e vê a massa do hidrogênio. 1. Vezes a quantidade dele, que é 1. E o N lá do lado de fora. Isso vai ser igual a 78. Pronto. 12 vezes 1, 12. Mais 1 vezes 1, 1. N igual a 78. 12 mais 1 costuma dar 13. Então, vai ficar 13 vezes o N que estava lá de fora. Então, 13N igual a 78. E agora eu vou calcular o N. O 13 está multiplicando, passa dividindo. 78 dividido por 13 dá 6. Então, o meu N, que está fora do parênteses, vale 6. Ele vai multiplicar todo mundo que está dentro. Então, 6 Nzinho vezes 1 do carbono, então dá C6. E 6, que é o Nzinho vezes 1 do hidrogênio, dá 6. Então, a fórmula do benzeno, a fórmula molecular da substância C6H6. E aí, a mesma história para o etanol. Tentem entender aí, se não conseguirem me avisem, se der algum problema. Mas acho que já ficou bem claro. Dá para a gente ir direto para os exercícios, senão vai ficar muito maçante. Bora! Um exercíciozinho aleatório aí que eu peguei de fora da apostila. Depois nós vamos fazer alguns que estão na apostila em si. Se liga. Uma análise revelou que um composto do tipo CXHY apresentava 88,9% em massa de carbono. Logo, podemos prever que a proporção entre os números de átomos de carbono e hidrogênio será, respectivamente, igual a... Então, um número entre carbono e hidrogênio. Bom, como que a gente vai fazer isso? Essa proporção que dá para a gente é aquela nossa fórmula mínima ou empírica. Bom, vamos colocar aqui como é que foi feita essa questão. Então, como é que a gente faz essa fórmula mínima ou empírica? A gente pega a porcentagem de cada elemento e divide pela massa. Só que tem um probleminha. Ó, o cara falou de um só. Ele só falou do carbono. Ora, mas se eu tenho 2, e se a porcentagem de um deles, o outro é só pegar 100% e diminuir desse, né? Então, se o carbono é 88,9%, 100 menos isso dá 11,1. Então, 88,9% para o carbono e 11,1% para o hidrogênio. Já sei as porcentagens. Por isso que ele não fala todas, né? Outras você tem que saber. Então,
Já sei que o carbono tem 88,9% no composto. Divido pela massa dele, que é 12. Isso me deu 7,4. O hidrogênio, 11,1, a porcentagem que a gente acabou de descobrir como é que faz. Dividido pela massa dele, que é 1. Deu 11,1. Lembra? Pega o menor número, que é qual? 7,4. Divide os 2 por 7,4. Ora, carbono, 7,4 dividido por 7,4 deu 1. Hidrogênio, 11,1 dividido por 7,4 deu 1,5. Aí é que está a bagaça. Por quê? Eu não posso ter na minha fórmula 1,5. Então, eu tenho que transformar isso para um número inteiro. O que eu vou fazer? Multiplicar isso por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 1,5 vezes 2, 3. Pronto, descobri que a minha proporção é de 2 carbonos para 3 hidrogênios. Eu não tenho como ter um hidrogênio e meio na minha fórmula. Então, por isso que eu fiz, né? Tive que multiplicar por 2 para poder achar o número inteiro, então a proporção é de 2 para 3. 2 carbonos para 3 hidrogênios. Então a fórmula mínima lá é C2H3, que é a proporção 2 para 3. Por isso que gabarito letra D. Agora a questãozinha da apostila aí, ó. Questão de número 1, questão da VUNESP, que diz o seguinte. Daquela coisinha mais fácil, né, da porcentagem em massa. A porcentagem em massa do nitrogênio presente no nitrato de amônio, NH4NO3, é igual a... Então vamos lá, eu boto aí as massas molares em grama por mol do nitrogênio 14, do hidrogênio 1, do oxigênio 16. Show de bola. Então, ó, fazer a porcentagem de alguma coisa dentro daquela fórmula. O que eu faço? A primeira coisa, massa molecular. Na verdade, olha, eu coloquei em U aí, mas ele me deu as massas molares, então eu poderia ter colocado em gramas, tá? 80 gramas e tal. Vocês vão ver agora que eu estou percebendo ali, que olhando o próximo slide, que eu coloquei em U, mas já que ele me deu massas molares, eu deveria ter colocado em gramas. Vai dar a mesma coisa para essa questão, mas se fosse uma discursiva, eu perderia ponto provavelmente. Então, mas olha só. Calculamos aí a massa molar, que é só pegar, né, a quantidade de cada um. Lembra? Olha a fórmula lá, tem 2 nitrogênios. Então, olha a massa dele, 14, vezes a quantidade dele, que é 2, mais 4 hidrogênios. Então, a quantidade dele, que é 4, vezes a massa, que é 1, e tenho 3 oxigênios. Então, a quantidade dele, que é 3, vezes a massa dele, que é 16, me deu 80 U. Na verdade, como eu falei, massas molares, então deveria ser 80 gramas. Dei uma flamengada aí. Beleza. Mas, vamos lá. 80 gramas seria 100%, a massa toda do composto. Mas ele não quer saber a massa do composto, ela inteira. Quer saber a porcentagem de massa de quem? Ó, tá lá, do nitrogênio. Ora, o que o nitrogênio contribui? A primeira parte lá, ó, a massa dele, que é 14, vezes a quantidade dele, que é 2. Então, 14 vezes 2 dá 28. Então, 80 gramas é 100%. Só a parte do nitrogênio é 28. Então, 28 gramas é X. Agora é só multiplicar cruzado, né? 80 vezes X dá 80X. 28 vezes 100 dá 2.800. Corto os zeros. 280 dividido por 8 dá 35%. Gabarito aí, letra D. Desculpa a flamengada aí, não tinha reparado que era massa molar, estava fazendo rapidinho aqui, dei mole. Mas o resultado é o mesmo, a mesma forma de fazer, só muda o U para gramas. Agora vamos fazer outro tipo de questão. Já está envolvendo a fórmula mínima, já está querendo fórmula mínima. Olha aí, ó, um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, 3 elementos diferentes, apresentam sua constituição 40% de carbono, 6,6% de hidrogênio. E a sua fórmula mínima é, ora, meus amigos, o que ele está dizendo? 40% de carbono e 6,6% de hidrogênio. Ué, mas não são 3, professor? Cadê o oxigênio? Os 3 somados tem que dar quanto? 100%. O cara não te falou porque ele quer que você calcule, né? Então, fiz uma equaçãozinha aí, mas dá para você fazer diretão de cabeça. Mas, ó, carbono é 40%.
mais o hidrogênio, 6,6%, mais o oxigênio, que eu não sei, chamei de X, vai ter que ser igual a 100. Então, somei lá 46,6 mais X é igual a 100. Então, vou calcular o X, deixar o X sozinho, 100 já está do outro lado, 46,6 que está somando passa para o outro lado diminuindo, vai dar 53,4%. Ou seja, o carbono é 40%, o hidrogênio é 6,6% e o oxigênio 53,4%. Pronto, agora é mole de fazer fórmula mínima. A gente já sabe qual é o esquema. Primeiro, para o carbono, o que eu faço? Pego a porcentagem dele, 40, divido por quem? Pela massa dele na tabela, 12. Isso deu 3,33. Faço a mesma coisa com o hidrogênio. Pego a porcentagem dele, 6,6, divido pela massa na tabela, que é 1. Isso vai me dar 6,6. Pego o oxigênio, 53,4%, a porcentagem dele, divido pela massa dele na tabela, que é 16, e vai me dar 3,33. O que eu faço agora? Analiso e vejo qual é o menor resultado que eu achei, 33,33. Então, eu pego todos eles e divido por esse valor, que é o menor de todos. Então, lá em cima, deu 33,33, dividido pelo menor valor, que é o próprio 3,33. Eu tinha falado 33 antes, né? Mas, enfim, 3,33. Um dividido pelo outro dá 1. Show de bola. No B, 6,6 dividido pelo menor valor encontrado, que foi 3,33. Isso dá 2. E o último, que é o oxigênio, olha, o valor dele lá, 3,33 dividido pelo menor valor, que eu botei 1, flamenguei de novo. Na verdade, é para diminuir pelo menor valor, que é 3,33. Então, aí, ó, no oxigênio, corrijo, 3,33 dividido por 3,33, que vai ter que dar 1 também. E aí, vou achar o quê? A minha fórmula mínima, que é 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio, que dá CH2O. Gabarito aí, ó. CH2O, letra B, que eu também não coloquei ali no resultado. CH2O, letra B de bola. Suave? Tranquilo? Nada demais, né? Bom, mas vamos prosseguir para mais uma questãozinha, agora aí envolvendo a fórmula mínima com fórmula com massa, com fórmula molecular, com massa molar e ainda a porcentagem. Olha só que maneiro. Questão 6, que é essa utilidade da postura de vocês, página 154. FATEC diz o seguinte: eugenol, o componente ativo do óleo do cravo da Índia, tem massa molar 164 gramas por mol e fórmula empírica C5H6O. E aí fala que a massa molar dele quer dizer, massas molares dos componentes aí, né? Hidrogênio é 1, carbono 12, oxigênio 16. E ele pergunta assim, a porcentagem massa do carbono no eugenol. Ora, vamos lá. Eu vou achar, primeiro de tudo, o quê? A minha massa... Meu Deus, me deu um branco aqui do que eu estou fazendo. Presta atenção no que você está fazendo, isso. O que ele pediu mesmo? Vamos lá. Eu viajei, gente. Desculpa. Pensei em outra coisa aqui no meio da parada. Perdão. Vamos lá. O eugenol, componente ativo da fórmula... A porcentagem de massa do carbono no eugenol é aproximadamente... Tá bom. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é achar qual é o quê? A minha massa, a minha fórmula molecular. Porque o que eu tenho aí é a fórmula mínima, a fórmula empírica. E como é que eu faço isso? Aquele esqueminha, lembra? De botar... como se eu estivesse calculando lá a massa molecular dentro, a massa molar dentro do parênteses, com um Nzinho, e igualando a massa que ele me deu mesmo da substância. Vamos lá? Vamos descobrir? Ó. Então tá aí, ele é um C5H6O. Pronto. Cara, me deu um branco, eu esqueci que eu estava falando, que viagem, cara. E olha que eu nem uso drogas, hein? Mas vamos lá. Então, abrir parênteses e fazer aquele esqueminha. Carbono. Ora, massa dele que é 12, vezes a quantidade dele que é 5. Mais o hidrogênio, a massa dele que é 1, vezes a quantidade que é 6, e o oxigênio,
que a massa é 16 vezes a quantidade que é 1. Bota o nzinho fora do parênteses, é igual a massa que ele me deu lá, ó, que dá substância. Ele sabe que a massa molecular, o peso molecular é quanto? 164 gramas por mol. Então tá, não é o molecular, é o molar. A massa molar, 164 gramas por mol. Beleza. Só fazer as contas de tudo que está dentro do parênteses, vocês vão ter que achar 82. Um nzinho do lado de fora igual a 164. Ora, daria 82n, já fiz diretão, né? O 82 que está multiplicando o n vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 164 dividido por 82. O meu n, então, vai ser igual a 2. O que quer dizer que esse nzinho fora do parênteses, lá na minha fórmula mínima, é o número 2. Então, todo mundo que está naquela fórmula mínima vai ter que ser multiplicado por 2. Então, o carbono é 5 vezes 2 dá 10, então é C10. O hidrogênio é 6, então vai ser multiplicado por 2, 6 vezes 2 dá 12. E o oxigênio é 1, vai ter que ser multiplicado por 2, então 2 vezes 1 dá 2. Então dá C10, H12, O2. Beleza? Mas achei a minha fórmula molar. Caraca, fórmula molecular, eu estou bugado. Achei a minha fórmula molecular. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou descobrir, através da minha massa molar. E por que eu não calculei direto com C5H12O? Porque ele me deu a massa molecular, a massa molar da substância, a fórmula certa dele. Então, se eu fizesse com a quantidade lá do C5 de carbono, é carbono que ele está querendo a porcentagem, é. Se eu fizesse com o C5, eu ia achar metade do valor. Ia estar errado. E se bobear, tem a resposta lá nas opções. Esse que é o maior problema. Então a gente tem que ter muito cuidado. A metade de 73 daria 36,5. Provavelmente tem lá. Vamos ver aqui. Ó, tô falando? A gente ia errar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro, para poder fazer essa porcentagem, eu tenho que ter a fórmula da substância. Então, vamos lá. A massa molar da substância é 164. Eu botei 160. Eu já aproximei porque eu quis. Não sei porque que eu fiz isso, mas vai dar a mesma coisa, né? É aproximadamente que está escrito lá, ó. Aproximadamente. Eu estou muito bugado, não sei o que está acontecendo, não. Mas vamos lá. Pode botar 164 aí, mas eu coloquei 160, acho que é para a conta ficar redonda. Foi isso. Então, 160 gramas, já que ele está falando de massa molar, vai ser 100%, que é a massa da substância inteira. Só que ele não quer saber da substância inteira, ele quer saber a porcentagem em massa de quem? Do carbono. E o carbono contribui com quanto aí? Olha, eu tenho 10 carbonos. E a massa de cada um é 12. Então, 12 vezes 10 dá 120. Então, se a substância inteira é 160 e isso é 100%, a parte do carbono, que são 120 gramas, vai ser X. Fazendo essa continha aí, vocês vão achar uma porcentagem de 73%. Gabarito letra B. Beleza? Bom, é isso. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Essa é a nossa aula de leis ponderais. A gente se vê aí na partezinha para falar de UERJ e também para a gente falar na monitoria online, a gente tirar as dúvidas, tá bom? Valeu, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abração. Fui!